Vamos lá, iniciando aqui o nosso estudo de hoje, o livro Na Era do Espírito, espíritos diversos que participam conosco, psicografia do Chico, comentários de Herculano Pires. Hoje nós temos dois temas propostos, né? Brando Consolo, em que Emmanuel traz para nós uma mensagem consoladora para perda de entes queridos, né? E Herculano Pires, eles ouvem, eles todos te ouvem. Também aqui para nós, trazendo mais instruções, mais reflexões. Bom dia, Marião. Bom, vamos lá. Só para lembrar, nós temos aqui 28 temas aqui do nosso livro, lembrando que nós já fizemos o último, que é o presente de Natal, que nós antecipamos, né? E aqui então, número 13, Brando Consolo. Essa mensagem então veio no seguinte contexto. O Chico então traz para nós aqui os esclarecimentos. Diversas pessoas que nos visitavam pela primeira vez haviam perdido entes queridos. Duas senhoras choravam intensamente, solicitando algo que as consolasse após a desencarnação de filhos amados. Aberta a reunião, os estudos recaíram no item 21 do capítulo 5º de O Evangelho segundo o Espiritismo, cuja leitura e interpretação foram brando consolo em auxílio de nós todos. Ao término das tarefas indicadas para a noite, nosso amigo espiritual de sempre, por nosso intermédio, escreveu a mensagem que lhe passo às mãos. Bom, dentro desse contexto, né, com pessoas, que é bem interessante, né, inclusive Herculano Pires, ele sempre lembra que nessas reuniões que aconteciam lá em Uberaba, assim como aquelas que também acontecem, né, nas casas espíritas, nos grupos, os espíritos que trabalham junto a esses grupos ficam bastante atentos, apesar ali das necessidades diversas que vão surgindo, eles ficam bastante atentos quais são os assuntos, quais são os temas mais necessários naquele momento. Não necessariamente representam o pensamento da maioria, como acontece nesse caso aqui, quando colocam, né, diversas pessoas que visitavam, sofriam e duas senhoras choravam. Nós vimos no nosso estudo anterior aquele caso daquele jovem que era um presidiário, que foi até o centro visitar os pais e diante de alguma censura que o Chico observou e que também os espíritos observaram, a mensagem, e assim como também o próprio texto de estudo, de reflexão, acabam então sendo destacados para atingir a essa necessidade daquele momento. Então, nesse grupo veio então aqui o item número 21 do capítulo número 5, a gente lembra que o capítulo número 5 é o Bem-aventurados os aflitos, né, é o maior capítulo do Evangelho, né, pela quantidade de temas ou de subtemas que vão surgindo dentro dessa temática principal. E aí então no item 21, quando abriram então ao acaso, olha que interessante, né? Veio então o tema perda de pessoas amadas, mortes prematuras. Né? Aqui mais uma vez a gente vai lembrar que são duas expressões bastante usadas dentro do meio espírita. Perda de pessoas amadas. A gente sabe que essa perda, na verdade, é uma separação, mas é um termo que acabou sendo utilizado aqui no nosso meio, né? E depois mortes prematuras, como Kardec utilizou, e também a gente faz sempre uma correção, lembrando que aquilo que é prematuro aconteceu pré-maturo, ou seja, antes do amadurecimento. Nesse caso, quando se fala sobre a desencarnação de jovens, de crianças, ele só é prematuro se ele é antecipado. Se ele acontece mesmo nessa faixa etária, mesmo nessa fase da vida desse espírito, na juventude, na adolescência, na infância, ele acontece dentro do tempo programado, ele não é prematuro, né? Mas é uma expressão que nós utilizamos
prematuro pelo fato de nós avaliarmos a vida biológica do indivíduo e percebermos ali que foge às leis naturais a desencarnação dos jovens antes dos velhos, né? Porque a tendência vai envelhecendo, no final da vida, então ele desencarna e vai sendo sucedido por outros que vêm, né, que vem ali sucedendo aqueles que partiram. E quando acontece uma desencarnação do jovem antes do velho, nesse caso a gente coloca dos filhos antes dos pais, dos netos antes dos avós, é chamado então de morte prematura. Mas é sempre importante a gente lembrar que essas mortes, na verdade, que essa desencarnação acontece no momento que deve acontecer. E quando há o prematuro, aí então nós temos ali, né, a necessidade de refazer a programação reencarnatória daquele espírito para que ele possa, numa outra oportunidade, recomeçar de onde parou. Né? Então nós temos várias e várias situações de espíritos que realmente desencarnam antecipando o retorno ao plano espiritual, gerando sempre grandes dificuldades. Né? Então, bom dia, Andréia. Então aqui nesse tema número 21, do Bem-aventurados os Aflitos, perda de pessoas amadas, mortes prematuras. Essa é uma mensagem, só para a gente lembrar, é uma mensagem assinada pelo espírito Sanson, que é ex-membro da Sociedade Espírita de Paris, de 1863, em 1863, e o senhor Sanson ele é colocado aqui como ex-membro, né, porque ele chegou, né, a ocupar ali, né, uma posição de grande trabalhador da sociedade e acabou desencarnando, e mesmo depois de desencarnado, ele foi então, se tornou um colaborador das atividades da própria sociedade. Nós oportunamente vamos estudar sobre ele lá na Revista Espírita e também faremos um complemento estudando lá na seção dos Espíritos Felizes do livro O Céu e o Inferno. Perda de pessoas amadas. Quando a morte ceifa nas vossas famílias, arrebatando sem restrições os mais moços antes dos velhos, costumais dizer: Deus não é justo, pois sacrifica um que está forte e tem grande futuro e conserva os que já viveram longos anos cheios de decepções. Pois leva os que são úteis e deixa os que para nada mais servem, pois despedaça o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que era toda a sua alegria. Então, esses são os pensamentos que geralmente nos atingem. Homens, é nesse ponto que precisais elevar-vos acima do terra a terra da vida, para compreenderdes que o bem, muitas vezes, está onde julgais ver o mal, a sábia previdência onde pensais divisar a cega fatalidade do destino. Porque haveis de avaliar a justiça divina pela vossa? Podeis supor que o Senhor dos mundos se aplique por mero capricho a vos infligir penas cruéis? Nada se faz sem um fim inteligente, e seja o que for que aconteça, tudo tem sua razão de ser. Se percutrasseis melhor todas as dores que vos advêm, nelas encontrareis sempre a razão divina, razão regeneradora, e os vossos miseráveis interesses se tornariam de tão secundária consideração que os atiraríeis para o último plano. Crede-me, a morte é preferível, numa encarnação de 20 anos, a esses vergonhosos desregramentos que pungem famílias respeitáveis, dilaceram corações de mães e fazem que antes do tempo embranqueçam os cabelos dos pais. Frequentemente, a morte prematura é um grande benefício que Deus concede àquele que se vai, e que assim se preserva das misérias da vida ou das seduções que talvez lhe acarretassem a perda. Não é vítima da fatalidade aquele que morre na flor dos anos. É que Deus julga não convir que ele permaneça por mais tempo na terra. É uma horrenda desdita, dizeis,
ver cortado o fio de uma vida tão prenhe de esperanças. De que esperanças falais? Das da terra, onde o liberto houvera podido brilhar, abrir caminho e enriquecer? Sempre essa visão estreita, incapaz de elevar-se acima da matéria. Sabeis qual teria sido a sorte dessa vida, ao vosso parecer tão cheia de esperanças? Quem vos diz que ela não seria saturada de amarguras? Desdenhais, então, das esperanças da vida futura, ao ponto de lhe preferirdes as da vida efêmera que arrastais na terra? Supondes, então, que mais vale uma posição elevada entre os homens do que entre os espíritos bem-aventurados? Em vez de vos queixardes, regozijai-vos quando praz a Deus retirar desse vale de misérias um de seus filhos. Não será egoístico desejardes que ele aí continuasse para sofrer convosco? Ah, essa dor se concebe naquele que carece de fé e que vê na morte uma separação eterna. Vós, espíritas, porém, sabeis que a alma vive melhor quando desembaraçada de seu invólucro corpóreo. Mães, sabei que vossos filhos bem-amados estão perto de vós. Sim, estão muito perto. Seus corpos fluídicos vos envolvem, seus pensamentos vos protegem. A lembrança que deles guardais os transporta de alegria, mas também as vossas dores desarrazoadas os afligem, porque denotam falta de fé e exprimem uma revolta contra a vontade de Deus. Vós que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações do vosso coração a chamar esses entes bem-amados, e se pedirdes a Deus que os abençoe, em vós sentirei fortes consolações, dessas que secam as lágrimas. Sentireis aspirações grandiosas que vos mostrarão o porvir que o soberano Senhor prometeu. Sansão, então, ou Sansão, aportuguesado, que era membro da sociedade. Essa mensagem de Sansão, eu me recordo de uma colega que durante o trabalho do atendimento fraterno, quando foi indicado para ela que utilizasse essa mensagem para enviar junto com o atendimento, ela veio conversar comigo e falou assim: olha, eu achei essa mensagem muito dura. Para aquela mãe que sofre, para aquele pai que sofre, quando ele fala dessa forma, dizendo que é melhor mesmo que o filho esteja do outro lado, ela considerou que traria um impacto negativo, porque na visão que ela apresentava, era ali aquela consolação, deveríamos abraçar, deveríamos acolher, mas sem levar esse esclarecimento da forma como Sansão traz para nós. Naturalmente que a gente vai sempre lembrar que a visão que nós temos, né, da perda de um ente querido é uma visão a partir da nossa perspectiva. Nós já conversamos sobre esse tema oportunamente, lembrando que quando um espírito reencarna, quando ele nasce aqui no nosso mundo, é sempre uma grande festa, porque nós já recebemos um ente querido que chega, né, aquele indivíduo, não espírito, mas aquele indivíduo que naquele momento passa a compor a nossa família, e nós então nos enchemos de alegria. E começamos já também a projetar o seu futuro, imaginando qual é a escola, qual é a família, qual é a profissão, quais são as suas grandes conquistas, e fazemos todas as nossas projeções. Mas do plano espiritual, daqueles que acompanham aquele espírito na sua programação reencarnatória, e sabendo do mundo de provas e expiações onde nós vivemos, vendo ali, né, dos desafios, das experiências que ele precisa, existe uma grande expectativa por parte dos espíritos em acompanhar esse processo de reencarnação e da mesma forma do próprio desenvolvimento do espírito, na torcida para que ele seja bem-sucedido, para que ele se vença, né, diante dos desafios, diante dessas provas que fazem parte das suas necessidades evolutivas, temendo também pela própria fraqueza que ele vem apresentar.
Então é aquela grande expectativa, sim, a alegria pela felicidade que o espírito teve, de numa reencarnação ter essa oportunidade de se reequilibrar perante as leis divinas, de crescer e de se desenvolver, mas ao mesmo tempo uma grande apreensão dependendo da forma como o espírito se comporta diante desses desafios. Então, se para nós é uma alegria o espírito que chega, para o plano espiritual é uma grande expectativa, uma grande torcida e muitas vezes um grande trabalho que é necessário para que ele cumpra tudo aquilo que foi programado. Bom dia, abraço. Por outro lado, quando nós falamos em morte, para nós aqui a morte é sempre, talvez aqui a dor mais pungente, como os espíritos costumam dizer, aquela dor que machuca muito mais porque ela afeta o nosso coração. E ver aquela pessoa amada que morre, quando a morte traz para nós ainda uma visão tão tétrica, aquela morte que representa o fim, que representa a dor, que representa o sofrimento, então é uma grande angústia para aqueles que ficam. Por outro lado, da perspectiva espiritual, é um espírito que retorna. E mais ainda quando esse espírito retorna com a consciência mais desenvolvida, com a consciência mais esclarecida, com a sua missão cumprida. Portanto, é uma festa do lado de lá e o pesar do lado daqui. Quando nós comemoramos o espírito que chega, muitas vezes do plano espiritual vem a expectativa de que forma que ele vai reagir diante dessa oportunidade. Tudo uma questão de perspectiva. Quando nós falamos de um espírito que renasce, aqui no mundo físico, e ele tem então na sua programação reencarnatória uma série de desafios dentro do campo moral, para que ele possa se desenvolver, do nosso lado nós pensamos sempre nas conquistas materiais. E como eu comentei com vocês, nós fazemos então uma projeção sobre quais são as conquistas, onde, como, quanto, quando. Tudo isso é programado dentro da nossa visão. E aí então quando acontece, nesse caso de uma morte prematura, nesse caso de uma desencarnação que acontece nessa faixa da infância e a juventude, para nós então acaba sendo a privação da oportunidade que aquele espírito tem de ser ali um espírito, um indivíduo que traz grandes conquistas no mundo. Então, novamente, como eu tinha comentado com vocês, nós vemos nos telejornais principalmente, quando acontece uma tragédia em que nós temos ali jovens que desencarnam, crianças que desencarnam, uma das grandes, é muito frequente isso. A informação que geralmente acompanha a tragédia é o sonho que aquele indivíduo tinha diante da vida. Então, ele sonhava em ser médico, ele estava estudando para ser advogado, ele tinha um sonho de ser jogador de futebol, ela tinha um sonho de ser bailarina. Então nós passamos a lamentar tudo aquilo que ele deixou de fazer. Mas a visão que nós abordamos é sempre uma visão do mundo, em que aquele médico, aquele advogado, aquele jogador de futebol ou aquela bailarina teriam uma grande vida, uma vida muito bem sucedida dessa expectativa aqui no mundo físico, sem considerar o espírito no seu valor como um ser imortal e das suas reais e verdadeiras conquistas. E geralmente isso acontece principalmente porque o mundo, apesar de nós termos ali uma grande quantidade, praticamente ali mais de 90% da população planetária, está envolvida com alguma escola religiosa, dentre elas o Espiritismo. Mas é muito mais numa questão de fé, e não numa vivência real. Se fosse realmente uma vivência real dessa filosofia e dessa crença, veria o mundo espiritual de uma forma diferente e perceberia que o espírito retornando ao plano espiritual, mesmo independente da filosofia, porque nós vemos que uma pessoa que vive bem aqui no mundo e ela depois, na morte, volta ao mundo espiritual, todas as religiões já têm ali os seus espaços para receber esse espírito. Se ele é um espírito feliz que voltou ao mundo espiritual, ele tem ali o paraíso, ele tem ali uma condição melhor, uma condição de felicidade. Se ele é um espírito que cometeu os equívocos, ele terá infelizmente um destino de sofrimento. Para a maioria das religiões, um sofrimento eterno.
Então nós vamos sempre perceber que do lado de cá nós temos sim essa ideia, essa visão da espiritualidade, mas é uma visão ainda baseada numa fé que não se solidificou dentro da nossa consciência. Então quando eu penso no indivíduo que morreu, eu não agradeço pelo retorno ao plano espiritual, eu lamento por ele não ter sido aquilo que ele poderia ser em termos de conquistas do mundo material. Mas aqui é bem interessante, porque Samson, ele coloca para nós, ele diz assim: crede-me, a morte é preferível numa encarnação de 20 anos a esses vergonhosos desregramentos que pungem famílias respeitáveis, dilaceram corações de mães e fazem antes do tempo embranquecer, fazem que antes do tempo embranqueçam os cabelos dos pais. Então quer dizer, quando nós pensamos no retorno que o espírito tem no plano espiritual, para o plano espiritual, nós lamentamos por tudo aquilo que ele poderia ser dentro dos nossos sonhos, mas sem imaginar também das dificuldades que esse espírito poderia enfrentar na sua trajetória e nas quedas, nos erros que ele poderia sofrer, praticar e depois sofrer as consequências aqui no mundo físico. Ele coloca também aqui para nós, né, o trecho quando ele fala sobre a lamentação que nós temos. Onde está aqui? Está aqui. É uma horrenda desdita, dizeis, ver cortado o fio de uma vida tão prenhe de esperanças. E aí ele faz uma pergunta provocativa. De que esperanças falais? Das da terra, onde o liberto houvera podido brilhar, abrir caminho e enriquecer? Sempre essa visão estreita, incapaz de elevar-se acima da matéria. Então, por isso, né, nessa mensagem, Samson ele é bastante direto nas colocações dele. Então nós percebemos assim que antes daquela visão, né, de falar de um modo brando, de abraçar aquele espírito que sofre agora com a perda e tudo mais, ele é muito lógico, ele é muito claro nas colocações dele. Por isso então, quando eu comentei no início que aquela colega tinha dito que essa mensagem era muito dura, exatamente por ser direto, na necessidade que nós temos de despertar para essa realidade. Então, se esses mais de 90% do mundo não veem o mundo espiritual com essa mesma convicção que a doutrina espírita traz para nós, através da lógica, através do entendimento, nós perceberemos que a morte continuará sendo ainda um grande tabu. Não se fala sobre a morte com naturalidade, exatamente porque, primeiro, tem medo de atrair a morte. E segundo, porque a morte ainda representa para nós um pesar muito grande, uma dor muito grande, uma dor inconsolável, uma dor inexplicável, a ponto de fazer com que as pessoas se revoltem contra essas leis e se revoltem contra essa entidade que colocam como entidade suprema a sua divindade, se revoltam contra a vontade dela e atribuem, inclusive, muitas vezes até uma crueldade. Por que que ele fez isso comigo? O que eu fiz para merecer esse castigo de Deus? E é claro que nós vamos sempre lembrar que sim, nós ainda temos uma grande dificuldade de lidarmos com essas perdas. Mas aí quanto mais nós nos esclarecemos, entendemos que de perda não existe nada. Porque sim há separação, mas essa separação é diante dos nossos olhos. Porque mentalmente e afetivamente nós permanecemos ligados. Bom, o estudo não é desse tema para nós, né? Aqui foi só algumas colocações. Mas aqui então, nesse brando consolo, a partir dessa leitura e de tantos comentários, foi colocado para nós aqui, pelo Chico, né? Cuja leitura e interpretação foram brando consolo em auxílio de nós todos. Então aquelas duas senhoras que o Chico descreveu, que choravam intensamente pela perda de filhos amados, essa mensagem então veio trazer o esclarecimento. A mensagem pode ser muito direta, mas certamente a leitura, né, nesse caso a interpretação, trouxe então esse brando consolo. A partir disso então, Emmanuel traz esse comentário.
essa mensagem, né? Intitulada Mortos Amados. E diz assim: na Terra, quando perdemos a companhia de seres amados, ante a visitação da morte, sentimos-nos como se nos arrancassem o coração para que se faça alvejado fora do peito. Ânsia de rever sorrisos que se extinguiram, fome de escutar palavras que emudeceram. E basta às vezes tudo que nos resta no mundo íntimo é um veio de lágrimas estanques, sem recursos de evasão pelas fontes dos olhos. Compreendemos, sim, neste outro lado da vida, o suplício dos que vagueiam entre as paredes do lar ou se imobilizam no espaço exíguo de um túmulo indagando por quê. Se varas semelhantes sombras de saudade e distância, se o vazio te atormenta o espírito, asserena-te e ora, como saibas e como possas, desejando a paz e a segurança dos entes inesquecíveis que te antecederam na vida maior. Lembra a criatura querida que não mais te compartilha as experiências do plano físico, não por pessoa que desapareceu para sempre, e sim a feição de criatura invisível, mas não de todo ausente. Os que rumaram para outros caminhos além das fronteiras que marcam a desencarnação, também lutam e amam, sofrem e se renovam. Enfeita-lhes a memória com as melhores lembranças que consigas enfileirar e busca tranquilizá-los com o apoio de tua conformidade e de teu amor. Se te deixas vencer pela angústia, ao recordar-lhes a imagem, sempre que se vejam em sintonia mental contigo, ei-los que suportam angústia maior, de vez que passam a carregar as próprias aflições, sobretaxadas com as suas. Compadece-te dos entes amados que te precederam na romagem da grande renovação. Chora quando não possas evitar o pranto que se te derrama da alma. No entanto, converte, quanto possível, as próprias lágrimas em bênçãos de trabalho e preces de esperança, porquanto eles todos te ouvem o coração na vida superior, sequiosos de se reunirem contigo para o reencontro no trabalho do próprio aperfeiçoamento à procura do amor sem a Deus. Então, meus amigos, aqui, obrigado pela comunicação aqui dos irmãos que participam conosco, eu já vou chegar na mensagem. Então aqui Emmanuel traz para nós, né, agora de uma forma realmente consoladora, diferentemente de Sanson, que foi bastante direto e bastante verdadeiro nas suas colocações, Emmanuel fala, e o que mais me chamou a atenção aqui foi esse parágrafo número 4, quando ele diz assim: compreendemos sim, neste outro lado da vida, o suplício dos que vagueiam entre as paredes do lar ou se imobilizam no espaço exíguo de um túmulo, indagando por quê. Eu achei tão forte, tão rica essa passagem, porque mostra exatamente a grande compreensão. A compreensão que existe no plano espiritual das nossas dores. Mas há também um trabalho intenso, um trabalho valioso por parte dos espíritos para tentarem nos fortalecer, para tentar aqui nos esclarecer e compreendermos essa realidade. Nossa querida Ieda, muito obrigado pela participação aqui conosco, diz assim para nós: ainda revigorada ao retornar ao meu mundo dos espíritos, e assim estando feliz por voltar à minha casa, de onde aprendo e desenvolvo todas as sensações, pensamentos e atitudes nas leis morais que aprendemos a usar em nossas vidas que se seguem no tempo de cada uma de todas as nossas vidas passadas. Portanto, hoje, sabendo que não estou ao seu lado em vida, mas sim por muitas e muitas juntas a ti, daqui da espiritualidade na mesma sintonia vibratória que preciso estar para que na sua
intuição mediúnica, tu possas sentir que eu sempre te perdoarei, e não seria o contrário, já que como mãe, que fui e serei sempre, tirarei momentos singulares para que nas minhas orações você possa se sentir mais tranquilo e deixando o seu desalinho sensorial das suas sensações que por vezes desequilibradas, devido à sua ansiedade natural, de sua formação, desde que da hora do seu nascimento. Guardai contigo a alegria de saber que tu segue o caminho que te foi pronunciado por uma equipe que te ajudou a estar, né? Aqui já não deu para ver. E sabeis que era tudo para ser como foi, e foi lindo. Estar contigo, filho, foi a melhor obra que Deus, na sua infinita bondade, deu a ti, para que tu hoje pudesse sentir a saudade que tu sente, e na verdade eu também sinto. Mas a obra de Deus é assim, e sempre será, pois os desígnios do Pai só mostram que tudo que está sendo vivenciado em vida é um aprendizado para a próxima que virá em seguida. E assim tudo é levado de forma a melhorar a empatia daqueles que um dia não perceberam que, na verdade, de cada um, o momento teu e o momento meu foi para consolar toda uma transição que teríamos que presenciar e que foi feito até a hora que precisava ser realizado. E assim se foi. E sabeis que era tudo para ser como foi, e foi lindo. Que a gente já leu, né? Tá. Então, filho, a sua bênção estará sempre sendo chegada, e eu te abençoo a cada dia e noite na sua reza. Foi lembrada de mim, que lembra de mim, né? E me faz feliz por ter tido a ti como minha melhor obra que me foi dada um dia como meu filho. Fique bem e sinta-se acolhido e amado, pois eu estarei sempre ao teu lado e te acompanhando e te dando a melhor luz de carinho e afeto de uma mãe que te quis e vai te querer sempre. Deus te abençoe e que o Deus te cuide, te dê muita paz nesse coração, ainda um pouquinho perturbado, mas que vai melhorar com o tempo, que todos nós daqui e daí precisam ter. Beijos da sua mãe, que descansa e se sente feliz. Estou bem, muito bem. Está ali Dona Ieda, né, mandando aqui recadinho para o Dudu, falando ali da sua condição, da sua nova condição, né? Que a gente lembra, né, que quando vê aquele corpo cansado, aquele corpo frágil, aquele corpo limitado, e como a gente conversou ontem sobre isso, quando chega no plano espiritual, todo aquele cansaço fica para trás, e agora volta, né, todo o vigor do espírito que vai se renovando, né, a cada dia, né? Então, parabéns, Dudu, pela comunicação. Presente da mamãe para você. Né? Então está aqui, né, nessa mensagem que a gente então vai, inclusive, também aproveitando, né, porque quando a gente fala sobre brando consolo, né, esse brando consolo chega para nós de todas as formas, né? Então está aqui. Então, e como foi colocado, né, aqui até mesmo a Dona Ieda trouxe para nós, mais uma vez aqui reforçando aquele trecho do texto que eu comentei com vocês, que os espíritos compreendem desse outro lado as dores que batem em nossos corações, o suplício dos que vagueiam entre paredes do lar. Né? Então, exatamente isso, né? Você olha o seu lar vazio, você olha aquele quarto, você olha, né, aquela decoração, aqueles objetos, e vem esse suplício machucando os corações. Ou muitas vezes até imobilizando no espaço exíguo de um túmulo, indagando por quê, daqueles que insistem e se prendem diante dos túmulos dos entes que desencarnaram. Então eles compreendem, como nós vimos aqui, mas procuram sempre trazer para nós essa visão consoladora, esse esclarecimento. Porque não é apenas dizer que tudo vai ficar bem, é que nós tenhamos a certeza de que tudo já está bem e que nós vamos nos fortalecendo cada vez mais conforme nós vamos aqui nos estruturando, compreendendo e nos fortalecendo, né? Então aqui para nós, essa mensagem de Emmanuel vem aqui para nós como um grande esclarecimento. Por isso ele coloca para nós aqui nesse último trecho, para finalizar aqui essa mensagem.
compadece-te dos entes amados que te precederam na romagem da grande renovação. Chora quando não possas evitar o pranto que se te derrama na alma. No entanto, né, então Emmanuel ele é bem sábio nessa colocação. Quer dizer, chora quando você não conseguir evitar, mas converte, tanto quanto possível, essas lágrimas em bênçãos de trabalho e preces de esperança. Porque existe ainda a ligação entre nós que ficamos aqui no mundo físico, aqueles que voltaram para o plano espiritual, que estão diretamente ligados, corações a corações, mentes a mentes. E a gente vai lembrar sempre, né, que o Chico, quando nós estudamos lá no Pinga Fogo, no primeiro Pinga Fogo, que nós estudamos, né, Pinga Fogo com Chico Xavier, naquela edição de julho de 1971, ele respondia a uma questão apresentada por uma mãe. E ele dizia assim que as lágrimas, quando representam saudades, elas fazem muito bem aos espíritos. Mas as lágrimas, quando representam dor, e o próprio Sanson comentou isso, né? Quando ele disse para nós aqui embaixo, quando ele diz assim, mães, sabei que vossos filhos bem-amados estão perto de vós. Sim, estão muito perto. Seus corpos fluídicos vos envolvem, seus pensamentos vos protegem, a lembrança que deles guardais transborda de alegria. Que transborda de alegrias. Mas também as vossas dores desarrazoadas os afligem, porque denotam falta de fé e exprimem uma revolta contra a vontade de Deus. Então essa ligação que existe entre mundo físico e mundo espiritual, especialmente essas ligações afetivas entre os espíritos que se separam temporariamente em virtude da desencarnação, mantém essa mesma ligação. E a gente pode ver isso com muita clareza quando nós percebemos, aqui mesmo no mundo físico, quando entes queridos se separam geograficamente, seja ali por que motivo for. Um sentindo falta do outro e percebendo que mesmo estando bem naquele outro local, vendo o sofrimento daquele que ficou, por exemplo, né, filhos que saem de casa para morar sozinhos, filhos que vão viajar, e vem aquela sensação do ninho vazio, aquela síndrome que machuca tantos corações, os filhos que viajam para aproveitar aquela oportunidade não conseguem aproveitar percebendo que quem ficou em casa ficou naquele desespero. Ontem minha mãe fez 1 mês de desencarne, né? Estou muito emocionado. Então essa emoção de saudade e ao mesmo tempo de alegria. A alegria de ver, né, que ela está bem, de ver que ela segue próxima e mais ainda, segue melhor do que estava. Né? Então essa é realmente esse é um grande presente. Né? Muito bem, aqui embaixo para nós então, Herculano faz o comentário, né, sobre essa mensagem de Emmanuel, e ele traz assim para nós: eles todos te ouvem. Vamos a ele. O item 21 do capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo, isso que nós lemos agora, né, é uma mensagem mediúnica do Sr. Sanson, dada em Paris em 1863, e tem por título Perda de Pessoas Amadas e Mortes Prematuras. Como vemos nas reuniões com Chico Xavier, as lições desse livro, que é sempre aberta ao acaso por um dos presentes, caem num tema referente à maior preocupação dos participantes. E aí, né, fica aquela pergunta: como é que os espíritos fazem isso? Bom, fazem porque sabem fazer, a gente não vai entender isso agora. Mas vê exatamente isso, né? A mensagem chega da forma certa quando nós precisamos. Sanson, ex-materialista que se converteu ao espiritismo, lendo o Livro dos Espíritos,
foi companheiro constante de Kardec na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Na sua mensagem, como nesta de Emmanuel, Sanson adverte que os nossos mortos amados necessitam de nossos bons pensamentos, de nossas preces, mas não do nosso desespero, que só serve para fazê-los sofrer, e acentua: Mães, sabei que vossos filhos bem-amados estão perto de vós. Emmanuel exclama: eles todos te ouvem o coração na vida superior. Ao longo de mais de um século, os princípios espíritas se confirmaram e continuam a se firmar através das mensagens dos espíritos que sempre nos assistem. Hoje, a parapsicologia, no capítulo das investigações sobre telepatia e, ultimamente, sobre as comunicações mediúnicas, fenômenos teta, comprovou cientificamente a relação mental entre vivos e mortos, referendando a comprovação já feita anteriormente pela metapsíquica e pela ciência psíquica inglesa. Estamos todos na Terra para uma breve experiência de vida material, mas a nossa vida verdadeira é a espiritual. Os que partem antes de nós concluíram sua tarefa e estão livres dos tormentos da vida material, da vida terrena. Mas como nos amam, continuam ligados a nós pelo pensamento, pelo sentimento, pelo amor que nos dedicam. Já não se trata mais de uma questão de crença, mas de uma certeza, milhões de vezes comprovada. Precisamos compreender isso para não nos perturbarmos na vida espiritual com o desespero do nosso amor egoísta. Eles vivem e nos esperam para o reencontro. Então está aqui um belíssimo comentário de Herculano Pires, trazendo para nós então aqui um aprofundamento nessas reflexões em torno desse tema. Marion colocou, né, um processo um tanto difícil esse do ninho vazio. Estou passando por isso há um tempo já. E nós estudamos, Marion, aqui, né, aqui mesmo no nosso livro Na Era do Espírito, um tema interessante. Deixa eu pegar rapidamente aqui o título. Fechei aqui, né, o nosso livro. Deixa eu pegar aqui rapidamente. A mensagem que nós lemos foi apego afetivo. É o texto número 3. Depois eu posto para vocês mais uma vez lá no nosso grupo. E nesse apego afetivo, Emmanuel traz para nós uma mensagem chamada desvinculação. E fala exatamente sobre isso, né, uma das angústias, né, porque se por um lado nós estudamos sobre a desencarnação de filhos, né, e isso traz uma dor muito grande, nem sempre a desencarnação é a única responsável por essa dor. Né? Basta a gente ver, por exemplo, que nessa mensagem do apego afetivo, que na verdade ali nós temos, né, para muitas pessoas acabam sendo dores muito semelhantes daquela do filho que se separa, que vai embora de casa, aquele que se casa, aquele que se muda e aquele que desencarna. Para muitas famílias a dor é a mesma. E aqui é interessante porque foi colocado assim para nós, nesse apego afetivo, né? O Chico dizia assim na introdução: em carta, Chico Xavier explica-nos os antecedentes da mensagem referente ao apego afetivo no meio familiar. E ele diz assim: na noite anterior a uma dessas nossas reuniões públicas, estivemos juntos, provavelmente umas 50 pessoas, num encontro amigo dedicado ao culto do Evangelho no lar. E o assunto dessa reunião doméstica foi a dificuldade para nos separarmos dos laços de família quando os entes amados escolhem caminhos diversos dos nossos. Como era natural, o tema foi ardentemente debatido, e na noite seguinte, antes da sessão pública, associando-se-nos irmãos de outras localidades, o assunto prosseguiu. Iniciadas as nossas tarefas, o Evangelho segundo o Espiritismo nos ofereceu para estudo o item 9 do capítulo 14, claramente colocado nas apreciações em foco.
E ao fim da reunião, o nosso abnegado Emmanuel nos deu a página intitulada Desvinculação, que envio ao caro amigo na esperança de que ela nos sirva aos estudos e reflexões habituais. Então, aqui nesse apego afetivo, inclusive aqui embaixo a gente vai lembrar que depois dessa mensagem Desvinculação, Herculano Pires ele trouxe para nós aquele comentário que eu cheguei a falar com vocês essa semana, intitulado No Trem dos Estudantes, né, que aconteceu entre São Paulo, né, entre Suzano e Jundiapeba, em 1972, onde, como o próprio nome diz, Trem dos Estudantes, aconteceu um acidente e muitos estudantes desencarnaram, que eram jovens universitários. E aí nós lembramos também, mais uma vez falando da Boate Kiss, que aí nós vemos não apenas a dor da juventude se esvaindo com a morte, mas nós vemos, por exemplo, no caso de jovens universitários, jovens que estavam iniciando a construção de uma vida profissional. Então era aquele sonho de entrar para a universidade, é aquele sonho de ter ali uma profissão, é aquele sonho da realização de um sonho. Né? A alegria, na verdade, né? Da realização de um sonho. E de repente desencarna no meio de tudo isso. Nós tivemos, né, para vocês que já frequentam mais tempo aqui o nosso grupo, nós tivemos a nossa amiga, né, a Rosana Madjaroff. Né? A Rô, ela sofreu, né, essa dor intensa com a desencarnação da Tatiana, né, a nossa querida Tati, que ela era uma estudante do 2º ano de medicina. Então imagina os pais vendo uma filha, uma menina linda, estudando medicina e de repente no meio de uma estrada ela acaba sofrendo um acidente e desencarna. Então a dor se torna muito maior por ver isso, por ver que tinha todo aquele futuro para frente, né, pela frente, como se diz popularmente, e foi interrompido. Vai com Deus, querida. Então, na verdade, nós percebemos ali que aquilo que Sanson traz para nós, né, que para nós é a realização daquele profissional que vai atuar aqui no mundo físico, é muito mais preferível para aqueles que convivem com aquela pessoa do que aquele que no mundo espiritual pode alcançar patamares maiores desenvolvendo atividades muito mais nobres. Mas nós ficamos ainda apegados a essa imagem de que a vida no mundo material ela é muito mais verdadeira. Né? Angelina colocou para nós aqui também, né? Sim, amigo, a saudade é grande, mas ela precisa usufruir do momento que está agora. O seu amor continua muito grande por você e todos, mas o tempo dela foi importante na Terra. Ela precisa aproveitar para se renovar e depois voltar várias vezes já refeita desse primeiro momento de volta ao mundo dos espíritos. Né? Então, trazendo para nós aqui, obrigado pela participação, trazendo ali mais um complemento, né, sobre a mensagem da Dona Ieda, né, que veio aqui se comunicar conosco. Então, essa é a visão que nós temos da morte hoje. Então, é inconcebível, por exemplo, né, aquela imagem, e muitas vezes já realmente nos sensibiliza, quando nós temos um bebê, uma criança dentro de um caixãozinho sendo levada para o sepultamento. Então a gente pensa, né, como isso é difícil de você imaginar que ele teria todo o futuro pela frente. E aí então, quando nós começamos a estudar a doutrina espírita, e quando eu falo estudar, não é gostar da doutrina espírita, mas é realmente compreendê-la e vivenciá-la. Nós passamos a ver esses processos da vida de uma forma, não de uma forma natural, mas dentro da sua realidade. Quando a desencarnação representa de fato o retorno do espírito ao plano espiritual, que é exatamente ali a nossa verdadeira morada, e que nós estaremos distantes de todo esse sofrimento que o mundo físico acaba proporcionando para nós. Nesse período, por exemplo, onde nós temos pandemias, desempregos, infelicidades, atritos, conflitos, enfim, temos ali todos os ingredientes para fazer com que nós todos aqui nos distanciemos cada vez mais da verdadeira felicidade. Porque é um ambiente sofrido, é um ambiente perturbador. Mas nós temos aquela ideia
de que eu prefiro que alguém que eu ame sofra comigo do meu lado, do que pensar que ele estará distante e eu passarei a sofrer sozinho. Então, quando nós pensamos dessa forma, na verdade fala desse amor egoísta, né, que Herculano trouxe para nós aqui no fim dessa mensagem, quando ele diz assim mais uma vez aqui, deixa eu pegar, só para ler aqui os termos corretos. Precisamos compreender isso para não os perturbarmos na vida espiritual com o desespero do nosso amor egoísta. Eles vivem e nos esperam para o reencontro. Então, quando nós passarmos a tratar o mundo espiritual dentro daquilo que nós estudamos, na sua real dimensão, e também ali na sua verdadeira solidez, porque é um mundo real, não é um mundo baseado na fé, como geralmente acontece com as religiões. A gente pensa, né? O paraíso existe, eu espero muito ir para lá. Mas o paraíso existe com qual profundidade para todos nós? E a gente percebe que é baseado numa crença. Nós acreditamos, nós queremos acreditar que aquilo é uma verdade. E por essa incerteza de não termos a convicção da existência dessa realidade, principalmente por falta de elementos que nos ajudem a construir mentalmente essa estrutura, porque como é o paraíso? Como nós imaginamos o paraíso? Quando nós pensamos no mundo espiritual e começamos a falar sobre ele, sobre a sua estrutura, sobre a sua realidade, nós começamos a construir na nossa mente um local real, um local que é palpável. E esse ente querido que passa a habitar esse local se torna para nós uma imagem verdadeira na nossa mente. Agora, quando eu trago um lugar imaginário, e que muitas vezes é um lugar abstrato, e esse ente querido vai para esse local, eu fico me perguntando, será que ele foi? Será que esse lugar existe? O que será que aconteceu com ele? Então, o que a doutrina espírita vai nos ajudando a ter essa compreensão, não é apenas dizer que esse local é real. Ela vai nos trazendo informações mostrando como aquele espírito vive, onde ele vive, de que forma que ele se desenvolve e quais são os seus projetos futuros. E a gente, então, generalizando essas ideias, porque, claro, cada espírito tem ali a sua própria trajetória dentro das suas condições, mas generalizando essa ideia, nós passamos a ver isso de um modo real. Quando, por exemplo, um bebê que desencarna, uma criança, né, nessa idade ainda de formação, de desenvolvimento, ela desencarna, a primeira ideia que a gente tem é, ele foi para um educandário. E ele vai ser cuidado por outros espíritos, esse espírito vai se desenvolver e depois vai ter uma nova chance. Para aquele espírito que já é um ente querido adulto, nós já vemos então que ele desencarna e ele vai para um hospital, ele vai para uma instituição onde ele será cuidado para que ele possa se desenvolver. Então nós já conseguimos visualizar isso tudo. Por isso então esse trabalho intenso que os espíritos têm de trazer para nós essas descrições e essas imagens para que a gente não viva apenas numa ideia que para nós é muito abstrata. O que significa abstrato? É algo que para nós não é palpável, eu não consigo ver, eu não consigo entender. E como eu não tenho nada, uma referência em que eu possa construir essa imagem na minha mente, eu não tenho como garantir que realmente aquilo exista. Que é o que geralmente acontece no nosso mundo. O Brás colocou, né, a autoconsciência de onde viemos e para onde viremos, né? De onde viemos e para onde iremos, né? E para onde vamos, né, já é uma riqueza, né? Acalenta a nossa alma, né? Pois é, Brás. Então, assim, essa sequência, né, de nascer, morrer, né, aquela frase, né, tão valiosa que se encontra lá no Dome, né, de Kardec, que mostra lá, né, nascer, viver, né, nascer, crescer, morrer, reviver ainda, progredir sempre, tal é a lei. Esse tal é a lei, quando nós compreendemos essa lei, do nascer, crescer, morrer, e renascer ainda, né, renascer novamente, quando a gente começa a visualizar cada uma dessas etapas, e essas ilustrações que chegam através dos nossos estudos, vão então ali fazendo com que cada uma dessas etapas ganhe proporções maiores,
Porque a gente pensa nascer. Essa palavra nascer, para a maioria daqueles que se encontram no mundo, é apenas aquele bebê que nasceu. E a partir dali a vida dele começa. Para nós espíritas, o nascer significa chegada, não a existência, não o início da existência, mas a chegada daquele que veio de algum lugar, trazendo alguma coisa, que já teve ali uma trajetória anterior. Então o nascer para nós vai muito além do nascimento em si. O nascer para nós não é o berçário, o parto, as roupinhas de bebê. O nascer para nós é aquele espírito imortal que traz uma bagagem enorme de experiências e que agora chega aqui no mundo físico para dar continuidade na sua evolução. Assim como nós falamos do crescer, também dessa mesma mensagem, esse crescer para nós significa a trajetória que o espírito vai desenvolver durante o período que para ele é programado, para que ele possa pôr em prática aquilo que foi programado na sua história. E o morrer, então, da mesma forma. O morrer para nós não é o fim que termina na sepultura, no crematório. Mas o morrer significa o corpo que ficou para trás e o espírito que, liberto agora, segue a sua trajetória por esse mundo imenso, no plano espiritual, com tantas atividades, com tantos compromissos, com tantas tarefas a se desenvolver. Renascer ainda vem depois lá na frente a reencarnação, quando o espírito recomeça esse ciclo da mesma forma, crescendo cada vez mais. Essa visão que nós temos, então, desse mecanismo da vida, traz para nós uma grande força, que sim, seremos ainda abalados com a dor da separação, né, com a dificuldade de nos desapegarmos ainda, e o apego é um sentimento muito forte para nós. Mas só da gente pensar que essa realidade realmente é uma realidade agora não baseada na fé, mas é uma realidade que chacoalha a nossa razão, que mostra realmente esses fatos, isso para nós é muito consolador, que é exatamente o propósito que a doutrina espírita tem. Nascer é vivenciar o crescimento do espírito, né? Então, como a gente vê, né, a nossa visão ainda é tão limitada, porque é uma cultura no nosso mundo, né? Vivenciar que cresceu, morrer é vivenciar que cresceu um pouco, né? Então a gente vai vendo cada um desses processos trazendo para nós um significado. Antônio Carlos, irmão de todos, seja bem-vindo, querido amigo, né? Trouxe para nós aqui através da Angelina. Nós estaremos a cuidar da sua mãe. Não confia que vamos fazer tudo que seja possível a ela? Ser amada também? O tempo que passou no vosso mundo foi muito bom para o aprendizado que precisava. Saiu na condição de uma completista. São poucos os que saem nessa condição. Então, Antônio Carlos trazendo aí, né, aquele espírito então que realmente conseguiu viver aqui, né, a sua experiência terrena, pondo em prática tudo aquilo que aprendeu e cumpriu dentro da sua programação. E retorna agora, né, com a consciência tranquila, com o coração fortalecido, precisando agora do apoio, principalmente nesses momentos iniciais, né? Então está aí mais uma mensagem fortalecendo mais ainda aí, Dudu, né, o seu coração. O Brás lembrou ali em cima, né, a verdade expressa na lei da reencarnação. É muito consoladora, né? Realmente é. E a gente precisa ver a reencarnação, que hoje é vista de uma forma muito romântica, mas ver ali como realmente um processo de aprendizado. Entender o mecanismo, entender aquilo que o espírito ganha através desse processo, o que ele tem ali de benefícios vivenciando essa experiência, né? Então, sempre muito importante. O duro é a fila de lá para cá é enorme, né? E não tem como furar a fila, né? Pois é, e a gente lembra sempre, né, o Brás, que os espíritos amigos dizem para nós, né, que felizes daqueles que tiveram oportunidade de reencarnar, porque tem muitos espíritos que imploram para reencarnar e começar ali depois a aliviar suas consciências e seus corações e não tem ainda chance. E nós vimos isso, né, André Luiz, quando ele trazia para nós aquele panorama daqueles planos inferiores ainda, com tantos espíritos perturbados em sofrimento, eles estão presos naquele ciclo até que eles se transformem. Para a grande, esmagadora maioria deles,
a reencarnação seria ali a porta de emergência, a saída de emergência para eles, mas eles não têm permissão para isso. E continuarão ali durante muito, muito e muito tempo, até que eles se transformem. E nós estamos aqui, encarnados, fazendo aqui o nosso trabalho, cumprindo as nossas missões. E vamos lamentar do quê? Ah, porque esse mundo é muito sofrido. Você acha que o mundo espiritual é melhor que isso? Para um espírito numa condição de sofrimento como esses? Então nós estamos, pelo fato de nós estarmos reencarnados, é como se nós tivéssemos um carimbo no nosso passaporte, dando permissão para que a gente continue evoluindo. Porque para esses espíritos presos no plano espiritual, eles não estão evoluindo, mas eles estão ali se transformando com muito sofrimento para somente depois darem sequência nesse processo. Então, o nascer, crescer, morrer, renascer ainda, quando a gente consegue pôr em prática, desculpem, quando a gente consegue pôr em prática e vivenciar esse ciclo continuamente, nós reencarnamos, desencarnamos, reencarnamos, desencarnamos, estamos crescendo continuamente. No momento em que o espírito sofre uma interrupção e ele fica paralisado no mundo espiritual, ele deixa de dar vazão a essa energia que precisa fluir. E nós estamos aqui fazendo parte desse processo. Então agradecemos pela oportunidade que nós estamos tendo e façamos valer a pena estarmos aqui hoje. Meus amigos, é isso. Fechando por aqui então o nosso trabalho. E o importante é que a cada dia nós vejamos a nossa reencarnação, ou a reencarnação de todos, na verdade, né, e assim como a desencarnação também, como esse processo que está ali, né, essa lei que está